Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me ouvem bem? Ótimo. Muito frio por aí? Já chegou o menos 10 graus aí, não? Boa noite, Bruna, Vinícius, Marina. Chuvinha e vento, mas não chegou os 10 graus, aí menos 10 graus, né? E aí, como é que acharam da nossa avaliação? Muito fácil, né? 1006, 1006, 1006 e dei uma mão com açúcar para vocês. Sim. Ok, ótimo. Então, tem um lado bom, né? Tem um lado bom a princípio, né? Dentro de um ponto de vista positivo, aquilo que eu queria passar para vocês a princípio absorveram, me parece que sim, né? É uma avaliação um pouco mecânica, mas é o que é preciso ser feito para a gente ter aquelas informações. Dentro do esperado. Achei complexa, Eduardo, para fazer, mas o professor foi generoso também na correção. Porque negócio de contabilidade é assim, ó, a gente erra um número, vem tudo errado, né? Então o que a gente faz? Eu não vou pelo resultado, eu vou pelo processo. Então, sei lá, cálculo do VAC, KIB, KIL. O número não está certo, mas ele realmente colocou as informações corretas, então a metade e tal. Embora, né? O que eu digo? Infelizmente, na vida prática não é assim, né? Se a gente está fazendo um trabalho e errou, e aí, na verdade, é tudo uma coisa, não são caixinhas, não são estanques, uma coisa puxa a outra, se a gente erra, na vida prática não tem choro nem vela, né? Vai pagar com a nossa demissão. Mas, enfim, estamos num processo de aprendizagem, todo mundo sabe o que é, né? E aí tem que caprichar, é um desafio nosso, né? Guilherme, eu já alterei. Professor, o senhor não vai alterar a nota ali no arquivo que está no Moodle? Não, já alterei, meu caro. Já fiz tudo novo. Não. Depende. Tu conversaste comigo, a gente viu que a prova tinha trocado de prova, na mesma hora troquei lá. Mas dá uma olhada, troquei. Eu levo bastante a sério, eu considero bastante, é uma moeda de vocês, né? Nesse semestre de vocês a moeda são as notas, né? Então, embora uma coisa muito quantitativa, que não mede muita coisa, mas é o que a gente tem e é o que a gente vai fazer.
Eu peço para vocês agora que nesse aqui, ó, nesse novo capítulo, ele é menos mecânico, tá? Ele exige assim um pouco mais de raciocínio, né? E tem maior flexibilidade de perguntas, etc. Então, assim, ó, nada para amedrontar, mas assim, estatisticamente, as pessoas têm uma queda na sua avaliação. Ou porque não estudam, ou porque foi bem na primeira prova, mas isso vem acontecendo assim ao longo do tempo, né? Eu tenho medido, eu tenho feito um pouquinho de estatística ali, e assim, a primeira sempre é boa, por ser bastante mecânica, a segunda, que exige mais um pouco, ela é muito mais reflexiva, né? E aí há uma queda, até relativamente grande, assim, né? Então eu peço para vocês que se dediquem bastante nesse capítulo, para que saiam dessa estatística de uma queda, para chegar até o final com bastante tranquilidade, né? sem ter muita pressão. Então é só uma observação, né? Não é que ela seja mais difícil ou não, é uma maneira de pensar diferente. E, embora eu tente ser o mais prático possível, mas mesmo assim há uma dificuldade maior, né? Mas enfim, então nós vamos começar. A gente vai começar esse novo capítulo. Eu quero fazer um retrospecto para vocês da seguinte forma. A gente viu lá, lembrando, né, fazer uma linha do tempo aí rapidinho. Tivemos o primeiro capítulo, que foi dado alguns conceitos importantes que a gente vai mencionar bastante nesse capítulo. Maximização da riqueza dos acionistas, custo e oportunidade, principalmente, taxa mínima de atratividade. Esse capítulo vai lembrar muito esses conceitos. Então são conceitos pontuais que nos ajudam a entender essa nossa mecânica, né, que a gente vem aplicando durante esse semestre. E tanto é que eu valorizo que eu perguntei para vocês, né, para cada um das 11 provas que eu fiz, fui perguntando para cada um aí alguns pontos para explicar. E peço para vocês assim que tentem serem assim o mais objetivo possível e tentar explicar com as palavras de vocês. Às vezes fica muito melhor do que um conceito bonito, né, que a gente tem decorado, ou gravado, ou copiado. Na verdade, o esforço é para explicar, é uma tentativa de ver se aquilo que eu passei para vocês conseguem explicar para outra pessoa. Então vocês viram que eu não sou muito rígido assim no conceito, com muito vírgula. Aquele que deu a ideia principal, eu conseguirei sempre como positivo, assim, né? Mesmo que não esteja bem escrito, tal, mas eu sempre procurei colaborar nesse sentido aí. Então eu dou muito valor àquilo que, quando sai das suas próprias palavras, que aí a gente procura entender o que o aluno está querendo explicar, e para mim vale muito mais às vezes, né, do que um conceito bonito assim. Mas enfim, então a gente partiu para um segundo capítulo, que eu quero lembrar para vocês que todos os capítulos, vejam se não é assim uma importância para os gestores. Vê se qualquer gestor não gostaria de saber isso. Então, a gente voltando ali no segundo capítulo, que é o desempenho operacional, que na verdade é para caracterizar se o lucro que a gente está tendo em funções das nossas atividades fins, ela está tendo sucesso. Então, isso todo mundo quer saber. Eu quero saber se eu estou ganhando dinheiro com o meu negócio, em palavras bem simples, que eu venho martelando sempre nisso. E é através daquele mecanismo que a gente consegue identificar, que a gente chama de lucro operacional líquido. Ao longo da vida de vocês, quem for para a área financeira vai escutar muito isso aí.
Aí, nesse mesmo capítulo, tem uma derivativa ali, que é a importância dos recursos que a gente capta para ver se, ao trazer para a empresa, ele será benéfico ou não. Como é que eu sei se ele é benéfico ou não? Aplicando aquele indicador, né, do ROE, retorno sobre o patrimônio líquido. Quer dizer, se a gente, através do indicador, através do coeficiente sendo maior que 1, o que acontece? Que houve um benefício além do meu custo de captação em função ou em benefício dos proprietários. Então, vocês verem com um indicador simples daquele, já dá uma devolução, uma devolutiva, né, para o gestor, se ele tá bem na foto ou não. Então, isso vocês passaram por isso. Ok, tá bom. O terceiro capítulo é importante, né, que é a coisa que a gente mais faz. Bom, quanto custa o que eu estou fazendo? Quanto custa o que eu estou fazendo? Então, a gente, através do custo médio ponderado de capital, a gente sabe que a gente utiliza empréstimos bancários, a gente utiliza recursos dos proprietários, que isso junto, aplicado na empresa, é que fomenta a nossa atividade, é que faz criar. Mas isso tudo tem um preço. E como é que a gente vê isso? Através daquele método, daquelas fórmulas ali, para se conhecer o custo médio ponderado de capital, VAC, muito utilizado no mercado. E outra coisa, e útil, né? E agora, nesse quarto capítulo, que é o que a gente vai fazer, é uma continuidade. Como o objetivo da administração financeira é maximizar a riqueza dos acionistas, será que eu não posso, o que eu posso melhorar? Essa é a pergunta. Se a minha empresa está com os indicadores positivos, mas o que eu posso melhorar? Sim, você pode melhorar da seguinte forma. Quem sabe, se você fizerem uma composição entre capital próprio e capital de terceiros, você não procura melhorar a rentabilidade para os donos da empresa. Então, observem, será que se nós mudarmos a composição, a equalização entre capital próprio e de terceiros, será que eu não maximizo? Por isso tem esse desenho aí. A princípio aqui, fazendo analogia do patrimônio líquido, né? E aqui o gestor, procurando um equilíbrio dentro da empresa, no sentido de trazer mais benefício para os proprietários. Então, estrutura de capital nada mais é do que eu agora identificar, eu fico mais com capital próprio e menos de capital de terceiros? E qual isso é o impacto dentro da empresa? Ou será que eu chamo mais os acionistas ou os proprietários, ou chamo sócio para dentro da empresa, ou injeto mais meu dinheiro, vendo, sei lá, um terreno, uma casa e boto mais dinheiro na empresa, tá? Ao invés de pegar dinheiro emprestado? Então essa equalização, essa composição, ela vai dar uma mexida, um resultado, né? Um impacto na minha estrutura que eu tenho. E aí, ela é benéfica ou não? Então, eu quero mostrar para vocês a importância desse capítulo também, qualquer gestor vai querer. Se eu estou dentro do custo que eu imagino, dentro do padrão que eu espero, será que eu não posso melhorar mais um pouco? Sim, quem sabe, sim. Então, quem sabe eu mexendo nessa composição eu não tenho um retorno melhor. É isso que a gente vai ver. Então, estrutura de capital nada mais é do que eu identificar qual é a composição entre capital próprio de terceiros que mais vai impactar favoravelmente a minha empresa. Isso é o nosso capítulo, estrutura de capital. Então, eu vou aumentar aqui para a gente ver alguns. Isso que eu falei, eu vou, como diz aí os jovens, eu vou desenhar agora, né? Eu estou falando, explicando, mas se não ficou claro, eu vou desenhar. Não é assim que a gente diz? Desenha para ver se eu entendo. Então eu vou desenhar, eu vou escrever para ver, é isso que a gente vai fazer, para clarificar, para que essa minha interpretação fique mais plausível
para o meu entendimento. Certo? Então vamos ver aqui o que eu escrevi, o que eu rabisquei aqui para melhor explicar. Então eu peço para vocês, eu estou sempre escondido aqui, que não me deixem só, sempre falo isso, repito isso, que é uma sensação super horrível. Mas vamos lá. Bom, então eu queria, nesse primeiro momento, eu queria identificar dois conceitos fundamentais para a gente botar no nosso caderninho, que chama-se estrutura de capital e estrutura financeira. É muito comum, não são sinônimos. Então, o que eu tenho aqui? Um balanço patrimonial, um arcabouço, um esqueleto do patrimônio de uma empresa, do resultado de uma empresa, do patrimônio de uma empresa, onde, do lado direito, que já é bastante conhecido, né, nós temos aqui o financiamento, o que a gente, a maneira de nós captarmos recursos, que é com capital próprio e capital de terceiros, que isso aqui juntando a gente aplica na empresa. Não é isso? Então eu quero mostrar para vocês que a isso aqui, ó, a todo o lado o lado direito do balanço, nós vamos chamar de estrutura financeira. Não é o que nós vamos estudar estrutura de capital. Estrutura financeira é todo o passivo da empresa, é todo o compromisso da empresa, seja ela de terceiros, seja ela de capital próprio. Eu, como pessoa física, coloco dinheiro dentro da empresa. Eu, como pessoa física, coloco dinheiro na pessoa jurídica, porque a empresa se transforma numa pessoa jurídica. E esta pessoa jurídica, incorporada pelos agentes, por nós, né, transformamos essa empresa em uma pessoa que é jurídica e que ela tem a responsabilidade de devolver esse dinheiro para quem colocou para nós, com uma rentabilidade. Então, eu às vezes posso fazer os dois papéis. Eu tenho dinheiro, eu tiro meu dinheiro de algum lugar, tenho uma ideia, coloco dentro da empresa, eu, pessoa física, coloco dentro da empresa, de uma empresa constituída que ela vira uma pessoa jurídica, que ela tem vida porque tem pessoas trabalhando nela. E aí, essa empresa jurídica, essa pessoa jurídica tem o compromisso de devolver o meu dinheiro com a rentabilidade. Mas como é que ela devolve esse dinheiro? Primeiro ela aplica na empresa, dentro daquele objetivo que a gente pretende. Essa empresa gera um produto, seja ele qual for. Esse produto me dá uma rentabilidade, me dá um retorno, e esse retorno eu devolvo uma parte para os nossos investidores. Muitas vezes, a empresa precisa muito, às vezes os recursos próprios não são suficientes. E aí eu preciso buscar recursos fora da empresa. Ou seja, eu vou ao banco e pego capital de terceiros, principalmente bancários, coloco dentro da empresa para me ajudar a alavancar, me dá um resultado e com esse resultado eu tenho que devolver ao banco. Certo? Então a gente tem aqui que a gente chama principalmente, a preocupação nossa é com passivo oneroso. Porque o passivo de curto prazo, exceto empréstimos, debêntures e financiamentos, aquilo que eu disse para vocês, são passivos de funcionamento ou passivos que não são onerosos para a empresa. Por quê? Se existem fornecedores, é porque eu estou vendendo, né? Então eu vou pagar eles a longo prazo. A prazo. Se eu tenho salários a pagar, é porque eu estou produzindo e eu preciso de pessoas. Então, esse passivo que a gente chama de operacional ou passivo de funcionamento, eles são benéficos. Eles só existem por quê? Porque a minha empresa está trabalhando full time e eu preciso dessa pessoa para que faça a empresa funcionar. Né? É diferente do passivo oneroso. O passivo oneroso é uma decisão do gestor se eu alavanco, lembra? Se eu alavanco a empresa, eu posso ou não buscar. Se eu alavanco a empresa para ter
para ter um volume de recursos maior, aumentar meu investimento e ver se eu consigo pagar. Então, o que eu quero agora terminar de falar é para mostrar exatamente... Opa, que eu voltei, não é para voltar. O que eu quero voltar é justamente para dizer para vocês que nós vamos estudar estrutura de capital, nós vamos focar exatamente aqui, ó, entre os recursos onerosos e o patrimônio líquido. A minha estrutura de capital, então, será o quê? Eu apresento o balanço e nós vamos buscar essa concentração de capital de terceiros oriundos do passivo oneroso e do patrimônio líquido. Então, é essa estrutura de capital que eu vou estudar. Alguém pode perguntar, mas e o resto? Não tem problema. O resto fica entre a margem de 5%, que é justamente aquele passivo que não prejudica a empresa. O que mais me preocupa são os passivos onerosos. Eu vou trabalhar, então, exatamente focado nessa quantidade, nessa porção de recursos aqui, seja capital próprio e o passivo oneroso, que 95% é que sustentam a empresa. Os demais, eles existem por quê? Porque eu estou trabalhando e quanto mais eu trabalho, mais vai aparecer. Contas de fornecedores, se eu compro a prazo, contas a pagar, impostos que eu tenho que pagar. Na verdade, se eu estou pagando imposto é porque eu estou faturando. Então, essa é a primeira preocupação e que eu vou perguntar na nossa próxima verificação lá. Eu quero saber o seguinte, qual é a diferença entre uma estrutura de capital e uma estrutura financeira? Né? Então, bem objetivamente, estrutura de capital são aqueles recursos voltados ao passivo oneroso e patrimônio líquido, e a estrutura financeira representa todo o lado direito do balanço. Então, eu falei isso com as minhas palavras, e eu gostaria de depois ter uma devolutiva, ter uma devolução, da mesma forma, de maneira bastante simples, né, o que é a estrutura de capital e financeira. Então, isso é a primeira informação que eu trago para vocês e diferenciar, que às vezes a gente mistura as duas coisas, né? Perfeito? Alguma contribuição? Tranquilo? É conceitual, mas é importante eu saber isso aí. Tá? Então, vamos continuar o nosso desenho aqui. Para mostrar para vocês a importância desse capítulo que nós vamos estudar, a importância desse capítulo que nós vamos refletir, que é a estrutura de capital, que é a composição entre capital de terceiros onerosos e patrimônio líquido, eu vou dar um exemplo para que a gente possa assim, identificar e pontuar exatamente o que eu quero dizer. Então vamos fazer aqui, pegamos uma empresa, um balanço patrimonial hiper simplificado, onde é uma empresa pequena, né, onde eu peguei recursos, pode ser até eu sozinho, né, estou abrindo uma pequena empresa, ou mesmo uma pequena empresa em funcionamento, onde eu peguei as minhas economias, botei na empresa, não quis pegar recursos de banco, porque aquilo que eu pretendia produzir, faturar, ou trabalhar, ou vender, fosse mercadorias, ou etc., ou eu fazia uma pequena indústria de picolé, sorvete, ou de mercadorias, ou um pequeno supermercado, bem pequeno, ou uma consultoria, né? Então, serviços, mercadorias e produtos. Então, eu peguei os meus recursos e apliquei na empresa e montei a minha empresa. E a minha empresa, vou lá nas notas explicativas, como sempre importante, me explica e me diz que a faixa de imposto de renda que o governo está me cobrando é 40%. É óbvio que eu exagerei aí no imposto de renda, porque essa empresa caía numa empresa de pequeno porte e estaria sobre o simples, né? Mas, para aquilo que eu quero explicar para vocês, a importância do entendimento da estrutura de capital,
isso aqui não vai influenciar, não vai ter problema. Bom, se eu tenho o meu escopo aqui, meu esqueleto patrimonial, minha empresa trabalhou o ano inteiro, eu quero saber quanto é que ela rendeu. E aí, eu já possuído, né, dos conhecimentos desde o início do nosso bate-papo, eu agora posso montar um DRE ajustado. Obviamente que é importante, quando a gente abre a empresa, procurar um contador. Nós não somos contadores, vamos procurar um contador. Isso é muito importante, para que ele faça os registros fiscais, né? A gente vai fazer muito DRE e balanços, tudo gerencial, né? Para a gente tirar informações para a tomada nossa de decisão. Mas vocês sabem que ele não é os dados oficiais para o governo. Mas aí eu fui lá, tem um contador, o contador diz, me passa aí o balanço, me passa a tua demonstração de resultados, que eu quero fazer uma análise. Aí peguei a demonstração de resultado contábil e fiz aquilo que a gente fez na avaliação lá. Receita, custo, lucro bruto, peguei as despesas operacionais, efetivamente as despesas operacionais, sem aquelas 4 rubricas conhecidas e que já virou mantra para nós, receita, despesa, resultado de equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio, né? E aí eu vou ter o quê? Lucro operacional genuíno, né? Que eu estou bastante simplificado. Sei que tem uma alíquota de imposto de renda de 40% e identifiquei o meu LOL. Pô, tranquilo. Aqui eu já tenho uma informação, já posso aplicar em indicadores, etc., que eu já tenho aquilo que eu mais quero. Estou ganhando 840 unidades monetárias, proveniente única e exclusivamente da minha atividade fim da empresa. Não tem mistura nenhuma, não tem nada. Somente operacional, não vendi imóvel, não apliquei no mercado financeiro, não estou contando nada com isso. Daquilo que eu produzo, que eu produzi, custos, receitas e custos. Ver o que me deu. Bom, e aí vou terminar. Eu sei que eu preciso, quero ver se eu tenho despesas financeiras, que é importante, não tenho, é zero. Observe, não tem despesas financeiras. É uma empresa que só tem o patrimônio líquido, só tem recurso de patrimônio líquido. Obviamente, não vou utilizar o benefício fiscal e tenho um lucro líquido de 840. Ok, tranquilo, conhecido. Tudo que eu falei aqui para vocês é do conhecimento. Vocês já estão, inclusive, um pouco municiados para fazer pequenas ilações, é isso, né? Acho que é isso mesmo, pequenas ilações, entendimentos, né, a respeito de alguns indicadores. Né? Mas, e aí? Tagarelasse, onde está a estrutura de capital? Digo, calma, vamos para lá. Então vamos ver agora uma segunda alternativa. Vamos supor que eu digo assim, poxa, mas eu estou irrequieto. Será mesmo que eu estou maximizando os meus resultados? Alguém me disse, puxa, e se eu modificar essa minha estrutura? E se eu arriscar um pouco mais? Buscar capital de terceiros? Será que eu não poderia fazer uma composição onde melhorasse o meu rendimento? Tá, então vamos estudar apenas. Não quer dizer que eu vá fazer. Vamos estudar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar dos 10 mil que estava aplicado lá, vou fazer o seguinte, eu vou pegar 4 mil meu, né? Vou pegar 4 mil e vou aplicar em outra coisa. Não vou deixar todos os ovos numa mesma cesta. Vou comprar um barco, vou aplicar no mercado financeiro, vou brincar um pouco no mercado financeiro, que de brincadeira não tem nada, é muito grave até, qualquer coisa a gente perde, não interessa. Vou aplicar em VGBL para minha aposentadoria, não interessa. Deixo na empresa só 6 mil, não deixa, eu estou diversificando os meus investimentos, eu vou lá e vou ser um investidor um pouco mais arrojado, um gestor um pouco mais arrojado, e busco 4 mil no banco. A taxa de juros, vou lá na nota explicativa, falou que está me cobrando de 10% ao ano. Então uma taxa boa, interessante. Aí eu vou, a mesma coisa, peguei esses recursos e apliquei dentro da empresa. Só que agora vocês observam com uma composição
com uma equalização diferente, né? Mas eu preciso de 10 mil para fazer minha empresa funcionar, só que agora eu corri um pouco mais de risco, né? Endividei a empresa em torno de 40%. Tudo bem, vamos ver como é que fica aí, como diz o conceito. Trabalhei, fiz uma projeção, né? Trabalhei durante um ano, tive uma expectativa de trabalho durante o ano, e vamos montar o resultado dentro da minha projeção de receitas durante o ano. Ok, vou lá, continuo tudo a mesma coisa, receita 4 mil, custo, não mudou nada. Até o lucro operacional líquido, nada mudou. Por que nada mudou? Porque, na verdade, observem bem, lembram disso? Que até o lucro operacional líquido, é todo o esforço na minha atividade produtiva, seja ela de resultado de produtos, mercadorias ou serviços. Mas aí existe uma variável agora, é claro, agora é o seguinte, eu corri um risco, busquei recursos, tirei meu dinheiro, de certa forma, e agora eu vou pagar por esse investimento. Eu quero saber se esse investimento que eu estou buscando de terceiros, qual seria meu resultado, qual o impacto dentro da empresa. E aí eu tive a surpresa, óbvio, se eu pego dinheiro de terceiros, eu vou fazer uma conta entre receitas e despesas, e eu tive um lucro líquido menor. Pois é. E aí? O que isso me diz? Qual das duas empresas eu ficaria? E aí? Eu pergunto para vocês. Se vocês forem um gestor, forem um consultor, alguém propusesse, olha, a minha empresa atual é esta aqui, somente com capital próprio, e agora eu quero com capital de terceiros. Dizem que é possível. Até porque, lembram? Agora vamos voltar. Até porque alguém me disse que se eu não botar todos os ovos numa mesma cesta, eu tenho uma maior seguro. Ok, tá certo. Alguém me disse no início do semestre que o custo de capital de terceiros é mais barato do que o custo de capital próprio. Isso é verdade? Lembram? Só encurtando. Quando a gente pega dinheiro no banco, a gente tem que deixar garantias, o risco diminui e a taxa é menor. Sempre a taxa bancária, a princípio, é menor do que quando eu boto dinheiro para a empresa, porque a empresa vai me pagar um retorno maior, porque ao colocar o dinheiro na empresa, eu vou pedir dinheiro com rentabilidade maior, eu não tenho garantia nenhuma de ter esse dinheiro outra vez. Então, vocês observem que geralmente assim, é 10% a taxa bancária, mas quando a gente vai na empresa, a gente pede 18%, 19%. Por que porque, claro, eu não tenho garantia nenhuma quando eu boto dinheiro dentro da empresa. Então eu ouvi falar que se eu fizer isso, eu diversifico. Diversifica como? Porque eu aprendi que o custo médio ponderado de capital vai ser mais baixo. Pois é. Tudo bem, mas e como é que em termos de dinheiro, e como é que em termos de din-din aqui, ó, como é que em função de din-din aqui, eu estou perdendo dinheiro? Calma, lembro que mais um conceito lá do nosso primeiro capítulo, a nossa preocupação, quando eu digo que eu quero maximizar a minha riqueza, é o meu patrimônio. Meu patrimônio não necessariamente ele se reduz a lucro, se reduz em pessoas, em projetos. Eu não ganho agora, eu não posso, pode ser que tenha uma diferença aí 260, mais ou menos, 160, e eu, ao longo do tempo, por isso que a gente estuda a administração financeira ao longo do tempo, eu posso ir buscando esses resultados. Eu tenho maior sustentabilidade. Mas isso aí é um papo meio furado, né? Me mostra isso aí, me prova isso aí. Isso aí estás falando, me garante isso aí. Aí ainda posso dizer, sem botar números nenhum. Olha, uma empresa que tem uma perspectiva muito mais sustentável, eu tenho mais crédito no mercado, eu posso ter taxas de juros mais baratas, então tudo pode me ajudar. Eu deixo de ganhar agora
para ganhar um pouco lá na frente, efeito mola. É como acontece com vocês, nós estamos estudando agora, eu estou investindo alguns recursos agora para ganhar dinheiro lá na frente. É bem isso que acontece. Mas isso aí está meio... Como é que eu vou explicar isso para os meus investidores ou para o meu diretor? Bom, então tá. Lembra que a gente estudou um indicador bastante simples, bem simples, que é muito importante para a empresa, que se eu pegar o lucro líquido e dividir pelo dinheiro que ele investiu, eu vou ter uma rentabilidade? É verdade, puxa vida. Então, quer dizer que então eu vou ter uma rentabilidade líquida de 8,4% ao ano? Sim. Puxa, como é que eu vou estar perante o mercado? Olha, a Selic hoje está em torno de acho que 4,75%, né? Taxa de juros básica, né? Acho que, se não me engano, é 4 ou 5% próximo desse valor. Não tá uma rentabilidade muito boa se for comparar com de hoje. Mas tudo bem. Mas até que em função do meu produto ele tem bastante dificuldade de venda e a margem de ganho não é muito grande, eu ganho mais no giro, então até que está satisfatória. Ok, tudo bem. Pois vamos ver como é que ficou então ali a segunda alternativa. Aí eu apliquei, opa, aqui já começa a me dizer, começa a desenhar uma coisa que aquela função da administração financeira está começando a se realizar. O retorno é muito maior do que anterior. Quer dizer, efetivamente, eu estou ganhando mais dinheiro em termos de retorno. Mas como é que se deu isso? Bom, em função de tudo aquilo que a gente conversou. Primeiro, eu diversifiquei aqui. Eu peguei taxas de rentabilidades, com certeza, taxas de rentabilidade do patrimônio líquido inferiores ao dos empréstimos. Com isso aqui eu já procurei diluir meu custo. Segundo, eu diminuí o meu risco dentro da empresa, cujo o retorno que eu tive um impacto maior em termos de retorno do que a situação anterior. Pois é. E agora? Eu ganho mais dinheiro no curto prazo ou procuro atender a filosofia, a van filosofia, né, da administração financeira, onde eu quero maximizar, onde o meu retorno, onde a minha empresa nessa situação está sendo muito mais, tem um maior desempenho financeiro do que essa aqui. Mas essa empresa aqui corre mais risco, porque essa aqui, no momento em que eu busco recursos de terceiros, a minha empresa fica um pouco mais vulnerável. É verdade, mas é claro, se o risco é calculado, a gente só cresce se a gente arriscar um pouco. Se a gente ficar sempre na mesmice, né, a gente não pode ter resultados diferentes, né? Aquela frase do Einstein, velha, que é muito bacana, né? Onde diz, né? Como é que eu posso ter coisas diferentes, né? Como é que eu posso ter resultados diferentes se eu faço sempre a mesma coisa? Mais ou menos isso, né? Aí, tem essas duas situações. Eu mostrei para vocês a importância e o impacto quando eu diferencio, quando eu equalizo, quando eu componho estruturas diferentes. E aí eu preciso fazer uma análise, de certa forma, muito criteriosa para saber qual das alternativas eu vou seguir. E agora? Eu pergunto, se vocês fossem um gestor de um pequeno negócio, não um pequeno empresário, é um gestor de pequenos negócios, e eu pergunto para vocês assim, e agora? Qual das duas alternativas eu traçaria, eu decidiria? Vamos lá. O que vocês acham?
O Eduardo Alexandre lá já ficou de olho, né? Ficou de olho. A primeira, claro, óbvio. Mas é aquele negócio, né? Se a gente está vislumbrando, a gente vê que a empresa é um patrimônio de longo prazo, né? Por exemplo, aqui, as pequenas e médias empresas, o horizonte de recuperação do seu capital é de 3 a 5. Grandes empresas, 10 anos. Mas dizem, eu também não tenho certeza disso, que as empresas japonesas, o horizonte de recuperação do capital, vocês imaginam, falam, né? Eu não tenho certeza disso. Tá? De 20 anos, 15 anos. Então eles têm aquela filosofia de estar sempre bem calçado e devagar e sempre, né? Então, de repente, a empresa fica muito mais, tem um desempenho muito mais efetivo, ganhando menos, né? Mais firme, com perspectivas de durar mais tempo no mercado e, consequentemente, ao decorrer do período, vai ganhando mais dinheiro, né? Pode ser. Não quer dizer que essa empresa aqui, que optou por esse perfil aqui, também não vai dar certo. Eu sempre falo da VEG, né, a empresa catarinense, né, o passivo oneroso dela é pequeno, muito pequeno. Então, uma das coisas que também ela talvez financeiramente deixe de ganhar momentaneamente para ganhar lá no futuro. Por quê? Ela cria um crédito no mercado fabuloso, né? E quando vende, é assim, eu só vendo dentro das minhas condições e não aceito negociar, estou exagerando, né? Não aceito negociar de outra forma, né? Ou me paga à vista, por exemplo, ou não. Lembro que, agora que eu me lembrei, na pandemia, o caso dos respiradores, ela foi muito eficiente, né? Não, deixa que eu faço aí pegou uma parte da sua linha de produção, adaptou e fez os respiradores e saiu com mais uma vez com chave de ouro, mostrando o desempenho dos gestores. Uma empresa fabulosa, né? Por isso que ela ela é um exemplo, é um modelo, assim como tem outras também, né? E aí, pessoal, aí eu pergunto, bom, aí a gente pode mudar de ideia, mas eu diria a resposta seguinte: não tem nenhuma certa, nenhuma errada. Por quê? Porque eu posso ser um investidor conservador. Eu quero ser assim, né? Eu quero ficar dentro dessa maneira e quero continuar assim e está tudo bem. O Eduardo, já mais jovem, mais agressivo no mercado, mais arrojado, é um risco calculado, as taxas de juros não são tão altas assim, eu vou pegar parte do meu dinheiro, fazer alguma outra coisa, vou mexer nessa estrutura aqui, eu preciso ganhar um pouco menos, mas lá no futuro eu vou ter um maior desempenho e vou ganhar mais lá no futuro. Na hora que eu transformar esse meu crédito aí em dinheiro, eu vou ter um bolo de recursos financeiros maior. Ok, pode ser isso, pode ser, né? Lembrando, aí volta aquela velha história. Lembra daquele que a gente falou, custo de oportunidade? Não podemos deixar de volta. Se eu escolher a primeira situação, lembrando o seguinte, olha, eu escolhi essa, eu vou continuar com esse meu perfil, sei que estou perdendo, sei que estou deixando de, não é perdendo, deixando de ganhar. Voltando ao linguajar técnico, eu tenho um custo de oportunidade, ou seja, eu estou deixando de ganhar alguns pontos percentuais por uma decisão de segurança, por eu ser mais tradicional, isso não é nenhum menosprezo, né? E lembrando, é isso aí, lembrando bem isso aí. Embora eu opte pela outra opção, não significa que eu vou ser alijado do mercado. Não. Eu só preciso estar consciente que eu estou deixando de ganhar. Por isso aquele conceito que eu botei logo no início, vocês verem a oportunidade, ver que cada ponto colocado ali foi muito bem pensado, foi muito bem trabalhado, lembrando, botando só o essencial. Vocês observem que à medida que a gente vai evoluindo
nas técnicas de administração financeira, a gente vai utilizando todos aqueles fundamentos conceituais que a gente aprendeu. Então aqui alguém pode dizer, não, eu vou ficar aqui, eu estou consciente do meu custo de oportunidade, mas esse vai ser o perfil. Quero aproveitar, lembrando que eu li na nossa avaliação, que alguém botou que custo de oportunidade, aqueles que utilizaram custo de oportunidade, aquilo que eu perguntei, para aquelas provas que eu perguntei sobre custo de oportunidade, alguns botaram que custo de oportunidade é quando eu escolho a pior alternativa em detrimento da melhor. Cuidado. Não é a escolha da pior alternativa, é a escolha de outra alternativa que não seja melhor. É um conceito totalmente diferente. Por exemplo, lembra quando eu contei aquela historinha que eu fui convidado para a Fundação Getúlio Vargas e me considerei o professor de excelência no Brasil, em função da minha família, ela ter problema de respiratório, de alergia, eu tive que voltar. E aí eu voltei para uma outra alternativa mais adaptável. E o meu salário passou de A para A menos alguma coisa. Mas veja bem, aí eu, claro, assumi o meu custo de oportunidade, eu deixei de ganhar uma determinada quantia, mas eu quero dizer para vocês que a escolha da outra alternativa não foi a pior. Eu voltar para a Universidade Federal de Santa Catarina não significa que seja a pior alternativa. Pelo contrário, a nossa universidade tem um conceito, pode não ser o primeiro, mas ela está entre top 10 aí, entre as 10, 20 aí, das melhores do Brasil e entre 150 do mundo. Né? Então, cuidado nesse conceito, né, que eu li e que a pessoa pode se enganar. Não é a escolha, cuja oportunidade é que eu deixei de aplicar meus recursos na melhor alternativa para escolher a pior. Não é a pior. Tá totalmente fora de contexto. Eu deixei de ganhar, eu estou deixando de ganhar por escolher uma outra alternativa que não fosse a melhor. Tá certo? Foi bom a gente lembrar sobre isso aí. Bom, então, pessoal, vamos voltar aqui. Então, o que eu queria destacar, na verdade, não era nem para saber qual que é a melhor ou o que é o pior. Eu quero dizer para vocês que na mexida dessa equalização aqui, ó, a minha eficiência pode melhorar. Perfeito? Ainda continuando, eu quero dizer o seguinte, ainda quero botar mais meus ensinamentos, né, do que eu aprendi. E o VAC teve importância disso? Puxa, olha só a importância aqui, ó. Vamos supor que o custo de capital de terceiros, que alguém, ao botar dinheiro na empresa, ele ia solicitar, ou a empresa está pagando 18% ao ano. Aqui, eu sei que se eu pedir dinheiro no mercado, eu vou pagar 10% apenas. Aquela velha análise. É menor porque o banco corre menor risco. Se corre menor risco, a taxa é menor. Né? Então, a taxa é que baliza efetivamente o risco da minha empresa. Bom, então se eu diversificar, se eu disser que eu só tenho 6 mil no patrimônio líquido a 18%, e eu tenho 4 mil a 10%. Aplicando a técnica que vocês já tiveram conhecimento, eu vou calcular deixa eu botar aqui, ó. Vou calcular o meu custo médio ponderado de capital e observem, aqui eu tenho 13. Não precisamos entrar muito em detalhe, mas vocês sabem que aqui só capital próprio é 18%, aqui cai para 13%, por quê? Porque eu me aproveitei do benefício, era 10%, me aproveitei do benefício fiscal, fiz a média ponderada e me deu um custo menor. Então, essa estrutura aqui, a princípio, financeiramente, ela se mostra com desempenho de excelência. Não digo de excelência, ninguém sabe. É a melhor. Porque eu só vou saber se é de excelência quando eu identificar qual é a melhor estrutura de capital então.
Porque até então é o seguinte, se eu boto 4 e 6, eu podia botar 7 e 3, eu podia botar 2 e 8, e aí eu tenho infinitas composições. E agora, qual é a composição que me dá a maior efetividade, que dá o meu melhor desempenho, onde eu maximizo os meus resultados? Isso é o que a gente vai estudar. Tá certo? Perfeito? Deu para entender, esse exemplozinho aqui deu para entender a importância de nós estudarmos a equalização, a composição entre capital próprio e de terceiros? Como eu prometi para vocês que eu ia desenhar, e para não esquecer, estrutura de capital é a composição de capital de terceiros e capital próprio, e que a meta da empresa é buscar a melhor proporção, né? E em terceiro lugar, que maximizar a riqueza dos acionistas é tentar minimizar o custo médio de capital usando o VAC. Então, tudo aquilo que nós falamos, eu traduzi em três parágrafos aqui, os principais pontos daquilo que eu queria mostrar para vocês. Tá certo? Bom, vamos continuar. Ok. Tá bom, foi falado, foi feito um discurso, acredito que devem ter entendido, e aí eu, na verdade, falei isso porque eu antecipadamente estudei uma das teorias de estrutura de capital, que é chamada de teoria convencional, né, que ela identifica a estrutura ótima de capital, ou seja, dentro das milhares, vamos chamar assim, dentro das milhares de estruturas que eu posso montar, só vai existir, dentro do pensamento financeiro, dentro da teoria convencional, uma única, que eu vou dizer o seguinte: se você utilizar esta composição, você está sendo o máximo de efetivo. Lembrando, é que se você tirar média 10 durante os 4 anos, não existe uma outra alternativa, ninguém pode ser melhor do que você se você tirar 10 em tudo. Agora, se é viável ou não, isso é uma outra coisa, a decisão é nossa. Muitas vezes o ótimo é impossível, né? Como tem um ditado que diz, né? Olha, o ótimo a gente faz, o que não faz é impossível, alguma coisa nesse sentido assim. Né? Mas isso vem dessa ideia. Então, a teoria, então eu vou mostrar para vocês quais são os pilares da teoria convencional que chegou à conclusão que existe uma estrutura ótima de capital. E que, se eu aplicar essa metodologia, eu vou conseguir ter um desempenho de efetividade máxima, que a gente chama de ótimo. Né? Então a gente vai ver, então eles nos explicaram, eu vou apresentar aqui para vocês. É um gráfico simples, importante, e que é mais uma forma, eu comecei falando de forma teórica para vocês, tentando explicar para vocês de uma forma teórica, e agora eu vou tentar explicar, através da teoria convencional, graficamente, aonde que ela quer chegar. Como é que eu sou capaz de determinar, dentro das milhares de estruturas, a melhor? Bom, então aí me disseram o seguinte: olha, se você botar uma linha horizontal chamada de ordenada, pegar uma vertical chamada de abscissas, e desse lado, na horizontal, botar conhecer o comportamento dos custos conhecidos, ou seja, custo de capital de terceiros, custo de capital próprio, e fazendo uma média entre esses dois, eu vou ter o meu VAC, meu custo médio ponderado de capital, eu vou conhecer o comportamento desse aqui em relação à minha estrutura de capital, que vai ser representado por esse outro lado aqui. Então, de um lado, eu vou ver, eu boto, é uma régua de 0 a infinito, onde que eu vou tratar com percentuais, vou ver quanto é que é o custo de capital de terceiros, o custo de capital próprio e o custo médio ponderado de capital, nesta linha aqui.
E aqui eu vou representar a minha estrutura de capital. De duas maneiras. Uma forma direta, onde aqui vai ter uma régua, 0, 10, 20, 30, 40, 50, que cada ponto desse vai representar uma estrutura de capital. Como é que eu sei? Se eu botar aqui o meu passivo oneroso, vamos supor, tiver em 10 aqui, e chamo esse aqui de passivo oneroso 10, eu estou estudando estrutura de capital, e estrutura de capital nada mais é do que passivo oneroso mais patrimônio líquido. Se eu digo que a minha estrutura de capital tem 10% de passivo oneroso, obviamente, eu vou ter de patrimônio líquido 90%. Embora não apareça aqui, aqui vai estar representado apenas por um ponto, mas esse ponto está representando, através da indicação do passivo oneroso, quanto é que é a minha estrutura de capital. Então eu peguei um exemplo, eu abri aqui, só para mostrar para vocês que essa estrutura aqui, a minha estrutura de capital, ela vai estar representada nesta linha aqui, ó. Se eu quiser representar essa minha estrutura aqui de capital 40%, aqui ó, a gente vê que de passivo oneroso tem 40% e de patrimônio líquido 60%, o que eu vou lá? Eu vou lá na minha régua, vejo onde está o número 40, que eu coloquei uma escala, seja lá qual for, e determinei que 40 é aqui. Eu digo, bom, se 40 é de passivo oneroso, eu estou exemplificando, eu sei que o restante é o passivo oneroso. Então eu tenho aqui uma forma invisível, vamos chamar assim, uma forma indireta, da minha estrutura de capital. Então eu quero concluir que esta linha aqui vai representar a minha estrutura de capital, tá certo? Representada, né? Representada pelo nível de endividamento, porque é tranquilo. Utilizei um número aqui, vejo quanto é que é, se for 60, então já sei que aqui está constituída uma estrutura de 60 e de 40. Ok, então alguém pensou, então eu vou, no fundo, os estudiosos, pesquisadores, a teoria convencional, disse, olha, eu vou relacionar, eu quero saber qual é o meu comportamento dos meus custos, seja ele de terceiros, próprios e a média de ambos, em relação ao meu nível de endividamento. Alguém me falou, que a gente já estudou, que a gente sabe que quanto maior o nível de endividamento, maior é meu risco, né? O risco aumenta em função do endividamento. Então, por exemplo, aqui, ó, o que acontece se eu começar a dizer o seguinte, quanto que o banco ia me pedir se meu nível de endividamento fosse 10, fosse 20, fosse 30, fosse 40? Qual é o comportamento dele? Vamos ver como é que ficaria. Se eu colocasse isso num gráfico. A gente observaria que a medida, desde aqui, ó, do nível onde eu não tenho endividamento, e à medida que eu vou aumentando o meu nível de endividamento, tá certo? Eu vou o quê? Vai haver uma subida dos meus custos. Tudo isso que está demonstrado aqui é o que a gente sabe. À medida que o nível de endividamento aumenta, os custos vão aumentando. Então aqui, ó, a empresa vai aumentando seus empréstimos e a taxa de juros a gente vai pedindo cada vez maior. Obviamente que até um determinado ponto. É isso? Que chega a um determinado ponto, que a taxa é tão alta que isso até a gente fica desconfiado. Então tudo tem um limite. Então você observa que ela tem um comportamento aqui, não é uma linha reta, então vai subindo de acordo com o nível de endividamento. Tranquilo. Então eu sei que à medida que o endividamento vai subindo, eu tenho um comportamento, uma inclinação positiva dessa minha curva aqui. Uma coisa que chama atenção é o seguinte, gozado, isso aqui está sendo representado as taxas de mercado, para a gente entender. Mas veja bem, aqui eu estou vendo que a minha empresa não tem nível de endividamento. Se a minha empresa não tem um nível de endividamento, por que ela começa num determinado patamar e não de zero? Ela sim. Se a minha empresa não tem endividamento, tá certo? Significa que o meu custo de capital é zero. Não, não é assim.
A minha empresa aqui está sendo representado as taxas de mercado, para a gente ter um conhecimento. Mesmo que a sua empresa não tenha endividamento, mesmo que o seu passivo oneroso seja zero, independente disso, no mercado rola uma taxa padrão, uma taxa de mercado. Assim como, por exemplo, não é porque a gente não aplica o dinheiro no mercado que a sua taxa de retorno de investimento seja zero. Se você tem, por exemplo, R$ 1.000, botou debaixo do colchão, você está tendo um custo de oportunidade de 2% ao ano, se for a poupança, mais ou menos. Ó, mais uma vez, tem um custo de oportunidade. Você está deixando de aplicar. Você não aplica porque não quer, mas rola uma taxa de mercado. Então, essa taxa existe, ela não é zero, ela está rolando no mercado, ela está existindo no mercado. Você não aplica porque não quer. Então, essa decisão de você não querer está deixando de ganhar 2%. Porque aí o seu rendimento vai ser... Existe um retorno que pode ganhar 2% e o seu é zero. Então, existe 2%. Então, aqui, não é porque não existem empresas que não têm nível de endividamento que o custo de mercado seja zero. Absolutamente. Já existe uma taxa de mercado. Se você, que não tem empréstimo, vai fazer uso dessa taxa, ela já vai ter um determinado patamar que não é de zero. E olha que você não tem empréstimo nenhum. Então, quero dizer para vocês que ela já baliza uma determinada taxa. E à medida que as empresas vão se endividando, as taxas vão sendo cada vez maiores. Ok, tranquilo. Por enquanto, até agora, não cheguei a conclusão nenhuma. Não, tudo bem, não é para chegar mesmo. É para a gente ver o comportamento dela. Vamos colocar a nossa segunda taxa. Quero saber qual é o comportamento dela. Opa! Muito parecida. À medida que as empresas são endividadas, as empresas correm o maior risco, e se eu vou aplicar, e se eu quero fazer uma aplicação, eu vou pedir taxas maiores. Quanto mais endividadas, maior o retorno, desde que seja um risco calculado, desde que eu quero investir. Então, às vezes, existem empresas de risco, onde eu sou arrojado, eu quero correr um risco, mas só que eu vou pedir uma taxa bem acima de mercado. É a mesma coisa de que eu tenho uma taxa de retorno de renda fixa, de risk-free, lá o equivalente a, por exemplo, se for trazer para o Brasil, taxas do Tesouro Direto, lá de 8% ao ano, ao longo prazo, mas eu não estou satisfeito, eu quero aplicar na Bolsa de Valores, então eu sei que eu vou ter um risco maior, então de 8 até o retorno desse meu novo investimento de risco, eu vou querer uma taxa maior, vou haver um incremento. Eu quero o que a gente chama de um prêmio pelo risco de mercado. Então, se risk-free está sendo aqui no Brasil 8, eu quero ter no mínimo uma rentabilidade de 10, 12%. Vou tentar ter essa aí, né? Então, observa, entre 10 e 8, eu tenho 2% que eu vou considerar como um prêmio pelo risco que eu vou correr. Então, ela vai ter o mesmo comportamento. Em suma, à medida que eu vou endividando a minha empresa, eu vou querer, tem maior risco, eu vou querer uma taxa maior. Tranquilo. Opa! Mais uma informação, observa que ela, primeiro, começa além do custo de capital de terceiros. Bom, isso já foi explicado. Independente se a minha empresa tenha ou não dívidas, né? Mesmo que a minha empresa não tenha dívida nenhuma, é claro que quando eu for aplicar, eu vou aplicar mais ou menos a taxa de mercado, onde identifico aquelas empresas cujo o risco é baixo, mais superior que o custo de capital de terceiros. Então aqui está mostrando já aquela diferença. Por que existe essa diferença? Por que o custo de capital próprio, mesmo numa empresa não endividada, ele é maior do que o custo de capital de terceiros? Pelo risco que corre. Quando eu pego o dinheiro no banco, o banco me exige garantias, eu corro menos risco, consequentemente menor taxa. Quando eu boto o dinheiro na empresa, eu não sei quando eu vou receber, corro maior risco, aí eu tenho que pagar eu exijo um prêmio maior
para botar o dinheiro naquela empresa. Por isso que tem essa diferença. Mais uma vez, aqui mostra a diferença entre custo de capital próprio e de terceiros, e por que é maior ou menor. Ok, mas em suma, aqui em suma eu quero dizer que quanto maior a empresa endividada, mais eu vou pedir de retorno em termos de capital próprio, ou seja, quando eu for investir na empresa. E aí? Até agora nada. Eu não tenho base nenhuma para determinar qual seria a melhor estrutura. Opa, falta mais uma informação. Vamos utilizar o nosso bendito VAC para ver a importância dessa siglazinha aqui e dessa conta simples que me dá muitos resultados, que eu bebo desta fonte aqui, que me dá excelentes informações. Então, se eu tenho diversos custos de capital próprio e diversos custos de capital de terceiros, e eu tenho, consequentemente, níveis de passivo oneroso e de patrimônio diferente, que isso vão identificar os meus pesos, a gente sabe que eu tendo pesos e tendo taxas, eu calculo o meu custo médio ponderado de capital. Não é verdade? Então vamos ver como é que fica. Então eu tenho, e o VAC vai me dar esse comportamento aqui. Ó. Observe. Quando a minha empresa só tem capital próprio, a taxa de juros é alta, a média ponderada dos dois é alta, porque eu só tenho 100% de capital próprio. À medida que eu vou colocando dívidas, empréstimos, eu vou diluindo os meus custos, lembra que a gente falou no exercício anterior? Ela vai caindo até um determinado nível e o que chama a atenção é que quando eu vou aumentando, esse custo aí começa a se inverter. Opa! Então, com esta informação e com esse comportamento, eu tiro uma lição importantíssima. Vocês observem que eu vou caindo, chega um nível mínimo e depois começa a subir. Então com essa demonstração, eu identifico aqui, eu procuro identificar o ponto mais baixo possível desta curva aqui. E este ponto é importantíssimo para mim, porque se eu descer uma reta aqui, ó, até meu nível de endividamento, ele vai bater na minha régua, ele vai bater na minha escala. E aí o que acontece? Acontece que eu vou saber que estrutura de capital ela está sendo composta. Daqui eu forcei o resultado para que fosse essa aqui. Ó. Então vamos supor que eu baixando aqui aparecesse 40. Ah, tá, então o ponto mínimo está em 40. 40 de passivo oneroso, então tem 60 de patrimônio líquido. Ah, minha estrutura de capital ótima, então é 40 e 60. Mas vamos supor, se aqui fosse 30, poderia ser 30 e 70. Através do onde eu encontrar o ponto mínimo, eu encontro a minha estrutura de capital. E essa estrutura de capital vai me identificar, através também desse ponto mínimo, me dá uma dupla informação. Qual é o custo mínimo apurado? Eu trago essa reta até essa minha nova escala de custos, aonde que bater no número aqui, que está em percentual, né? Eu vou dizer que eu tenho o menor custo, que eu tenho o VAC mínimo. Ah, tá aí. Foi aí, com muito estudo, uma teoria bastante profunda, e que criou-se essa teoria convencional, que eu identifico a estrutura ótima de capital. Então, no primeiro momento, nós vamos estudar a teoria convencional, vamos aplicar as metodologias que ela nos fornece, para que eu identifique. Ou seja, eu vou pegar uma empresa, vou apresentar para vocês, a gente vai identificar o seu VAC e vamos comparar com os diversos VACs que eu vou pesquisar no mercado e vou dizer, a minha empresa está maximizando, ou seja, ela está acima ou abaixo desse ponto mínimo. Pode ser que a minha empresa esteja aqui, ó, pode ser que a minha empresa esteja lá, ou pode ser que a minha empresa esteja aqui, bem próximo desse ponto. Alguém diz que numa reta aqui, ó, não existe um ponto, e sim um intervalo. Aí começa uma derivação de estudo. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Na verdade é isso mesmo. Não existe assim, a gente identificar um ponto exatamente. A gente pode identificar numa situação mais... Até pode, né? Matematicamente, claro.
mas assim, numa atividade mais prática, a gente pode fazer um intervalo aqui, né? De tanto a tanto, que já é mais do que o suficiente, né? E aí? E aí, meus caros? O que vocês podem contribuir? Complicou? Deu para entender alguma coisa? Mas eu posso melhorar mais ainda. É aquele negócio. Mas pode melhor? Posso melhor. Pode explicar melhor? Posso. Pode explicar mais simples? Posso explicar mais simples. Como é que a gente faz isso? Eu não gostei do seu papo, muito enrolado. Não gostei do gráfico. Eu gosto mesmo de uma tabela, de um número, de uma fórmula. Opa, vamos fazer o gosto aí dos nossos clientes, né? As instituições não gostam que a gente chame de cliente, né? Isso é uma briga danada. Ok, então vamos para terminar nosso papo de hoje, para explicar nossa teoria convencional. A gente pegou o seguinte, então vamos facilitar mais ainda. Vamos pegar o nosso gráfico, que diz muita coisa. Se a gente olhar direitinho, com calma, ele parece complicado, mas não é. Se a gente olhar devagarinho, ele diz bastante informação. E aí a gente vai botar num gráfico que fica, num quadro que fica mais fácil ainda para entender. Então, eu disse para vocês que eu vou pegar esta linha aqui, que vai me dizer que é o nível de endividamento, que é meu passivo oneroso, que é a minha régua, e vou fazer uma régua linear aqui. Vou fazer uma régua. Vou utilizar 0, vou usar 10, 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, né? Até 90 e poucos, eu não posso ter passivo oneroso 100%. A legislação diz que para abrir uma empresa tem que ter um mínimo de patrimônio líquido. Mas eu vou botar aqui apenas um limite, um intervalo, vamos chamar de 0 até 80 para ver o que dá. Então, esta linha aqui, ó, a linha das abscissas, a horizontal, está representando a participação do meu PO, do meu passivo oneroso. Melhor ainda, vamos continuar. Eu quero melhorar esse quadro. Se eu sei, eu disse para vocês, se eu sei que meu passivo oneroso, eu tenho este percentual, e estou trabalhando com estrutura de capital, eu sei que estrutura de capital nada mais é do que a soma do passivo oneroso mais o patrimônio líquido, significa então que o complemento de 0, 20, 40 está do lado e será composto pelo patrimônio líquido, e aqui está claramente demonstrado a minha estrutura de capital e não a minha estrutura financeira. Minha estrutura de capital, ela é muito mais a minha estrutura de capital é muito mais focada. É muito parecida com o ROA, que a gente usa o ativo, que é o investimento global da empresa, e tem depois o ROI, que é o investimento proveniente dos financiamentos, que é o patrimônio líquido mais passivo oneroso, é uma preocupação mais focada. É isso? E aqui, então, está aqui a estrutura de capital. Até esse quadro aqui, a princípio, está explicando até melhor a estrutura do que aqui. Ó. Ok. Então, eu disse que eu vou fazer uma pesquisa no mercado, vou fornecer essas informações, fiz uma pesquisa no mercado e fui lá em banco e banco, eu perguntei, olha, se a minha empresa tem esse nível de endividamento, qual é a taxa que vocês oferecem por esse risco que eu corro? Porque existe análise de crédito. A gente, quando vai pedir algum financiamento, vai pedir alguma coisa, a gente entrega os nossos demonstrativos contábeis, eles fazem uma análise do nosso crédito, né? Análise de risco, né, de crédito. E aí eu vou buscar essas informações, claro que não é tão simples assim, mas eu vou buscar essas informações, e eu digo, olha, para empresas não endividadas, o custo de capital de terceiros após o imposto de renda é 7%. Se a empresa tiver o equivalente a 20% da sua estrutura de capital, então vai ser 7,2%. E assim sucessivamente. Eu fiz uma pesquisa e disse até que uma empresa que tem 80% da sua estrutura de capital voltada ao passivo oneroso, eu vou pedir uma taxa bem maior. Né? Observe, então, olha o que acontece com o KIL. Aqui está representando a empresa do setor, assim, é mais de mercado.
Mas é a mesma coisa, a mesma função. Eu vou trabalhar com custo de capital terceiro após o imposto de renda. Olha o que vai acontecendo. Maior endividamento, maior taxa. Então, estou representando essa linha aqui. Ok? E o CAE? A mesma forma. Eu vou procurar ver qual é o retorno que a minha empresa me dá em função dos seus níveis de endividamento. Ou não é que ela me dá aquilo que eu vou exigir dentro da empresa e vamos ver se ela vai poder pagar. Então eu faço nova pesquisa e digo, empresas endividadas com este nível, com esses níveis percentuais, quanto vocês me pagariam? Quanto que a empresa paga? Olha, no mercado as taxas estão rolando nesses níveis aqui. Empresas mais endividadas, se eu for botar, aí já não estou trabalhando, aqui é o banco que está exigindo as taxas. E aqui são os investidores que estão exigindo as taxas, né? Que é o custo de capital próprio. Então, olha só, então, eu tenho a estrutura de capital em percentual e tenho os custos da minha estrutura de capital, que é o de terceiros e o próprio. Observem que quantas informações a gente retira daqui. E aí eu vou ter lá, ó, 12, tal, etc. Então aqui é a exigência dos investidores e aqui é as exigências dos bancários, né? do banco, das instituições financeiras. Ok, aí representei esse K aqui. Ó. Então tá lá, ó. Empresas com nível de endividamento zero, olha só, zero, não tem nível de endividamento, qual seria, dentro desse quadro, quanto é que eu atribuiria para esse valor aqui? 12. Nível de endividamento zero, desculpa, zero. Qual é a taxa que o banco me pediria? Então, mesmo que não tenha nada aqui, eu olharia lá, ó. Empresas com nível de endividamento zero, o banco estaria cobrando, oferecendo financiamentos a 7%. Então, aqui poderia botar tranquilamente, se tivesse uma relação deste gráfico com esse quadro, ó, o 7 estaria aqui e o 12 estaria aqui. O 12,4 um pouquinho mais, o 12,9 e assim sucessivamente, como aqui. O 7 começaria em 7, 7,2, 7,7, tá. Quando chegasse aqui nos 80%, eu diria que estava 13. Então, olha como uma coisa explica a outra. Bom, e agora? Com isso eu consigo definir alguma coisa? Ainda não, mas são instrumentos para me ajudar a definição. Agora eu vou representar o VAC. Bom, eu tendo meus pesos em percentuais, ou seja, tenho a minha proporção de quanto eu peço emprestado, seja do passivo oneroso, do patrimônio líquido, já é do conhecimento de vocês, tendo a taxa de cada um, que fazendo aquela multiplicaçãozinha, aquela sominha lá, eu vou ter o meu VAC. Então, para cada um, eu vou calcular o meu VAC. Então, para aquelas empresas onde começam nível de endividamento zero, olha aqui, ó, vai ser 12. À medida que eu vou aumentando meu endividamento, 20, 40, ou seja, à medida que eu vou aumentando meu endividamento para cá, o que vai acontecer? A linha aqui, ó, ela vai caindo, ó, os custos vão caindo, a média ponderada vai caindo, mas vai caindo até um determinado momento. Aqui, ó, um determinado momento. Depois daqui, fazendo a média ponderada, automaticamente ela vai subindo. Então, este é o comportamento em função dessa estrutura aqui, ó. Aí eu tenho representado o meu VAC. Ok, onde está o ponto mínimo? É só eu olhar aqui, ó. 12, 11, 10, aí aqui volta a subir. Opa, meu ponto mínimo é aqui, ó, 10,8. E se esse ponto mínimo aqui, ó, que seja o menor VAC, o que ele me representa? Ele não só me representa a estrutura de capital, como o custo que eu estou pagando para ele. Olha só como é interessante. Então, eu posso dizer que este aqui é o VAC mínimo, representado pelo ponto mínimo, por ser o menor VAC mínimo. Olha, o VAC mínimo, o mínimo, significa que é o ponto mínimo que a gente identificou. VAC, o custo mínimo que eu encontrei, que eles estão atrelados, né? Essa linha aqui, ó. A estrutura ótima de capital está sendo representada, a estrutura ótima, por 40 e 60. E o VAC mínimo, representado por esse ponto aqui, está sendo 10,80. Ah, então tá bom.
Então significa o quê? Para resumir, para terminar. Se eu pegar uma empresa, vamos supor, pegar uma empresa com determinado setor, eu vou lá, primeiro passo, eu calculo o meu VAC da empresa que eu estou trabalhando. Depois eu vou e faço uma pesquisa no mercado, mais ou menos com a mesma estrutura parecida, né? Semelhante, setores iguais, e vejo o custo, seja de capital próprio e terceiros, e coloco. E aí eu vejo onde está o VAC mínimo. E aí eu pego essa empresa que eu calculei, coloco nesse quadro, eu vejo. Ela está maximizando seus resultados? Como é que eu sei? Vamos supor que se meu VAC fosse 12,40 e poucos. Não. 12,40 e poucos está bem acima do VAC mínimo. O ideal seria essa aqui. E se ela tivesse 10 e alguma coisa, 10 e... Não, se tivesse 11,5, não, ela estaria mais ou menos nesse nível aqui. Então, o que eu posso dizer? Eu posso, aquilo que eu sempre falo, como é que eu estou na foto? Eu quero saber se como é que a minha empresa está no mercado. Né? Eu vou pegar o custo da empresa que eu estou estudando e relaciono com a pesquisa que eu vou fazer. E vejo qual é a estrutura que mais se adequa àquilo que eu estou falando. Primeiro, é informativo. Eu calculando o VAC da empresa que eu estou estudando, eu vou saber se eu estou sendo eficiente ou não, porque eu tenho o que a gente conhece como VAC mínimo. Ou ela está acima ou ela está abaixo. Não, se ela estiver dentro desse intervalo aqui, bem próximo disso aqui, opa, a minha empresa está dentro dessa estrutura. E se não tiver, o que eu faço? Bom, como é uma atividade nossa de longo prazo, então eu sei que dentro da minha estrutura financeira, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar me ajustar àquela estrutura. Então a minha pode estar 30 com 70, mas o ideal seria o quê? Seria 20 com 80? Vamos supor que a teoria identificasse que com 20 com 80, dentro daquele meu modelo, seria ideal. Tá certo? Então é isso que a gente vai trabalhar. Então eu vou pegar empresas, eu vou fazer a pesquisa para vocês vão calcular e simplesmente comparar com essa teoria e ver se eu estou sendo efetivo ou não. Perfeito, pessoal? Então é isso. Então a primeira coisa que nós estudamos para identificar qual é a melhor composição é pela teoria convencional. Vocês sabem que a ciência é assim, né? Ela procura sempre averiguar se realmente a gente está certo ou não. E aí a gente vai estudar no próximo encontro, quinta-feira que vem, a seguinte teoria, a teoria de Miller e Modigliani, que diz assim, não, pessoal, vocês não, e isso que vocês estão falando não necessariamente é verdade. Eu posso mostrar, vou defender uma teoria aqui que bota em xeque essa posição de vocês. Putz, e aí? Não, é bom, porque agora a gente vamos estudar a teoria convencional, que já vimos como é que ela funciona. Vamos ver a teoria de Miller e Modigliani, que é um contraponto a esta teoria, e vamos ver o método, não é nem teoria, um método de nível de endividamento, que é uma atividade extremamente prática. Então a gente vai ter vários métodos que a gente vai poder cada vez mais aperfeiçoar a nossa decisão. Beleza? Posso fazer a chamada agora, então? Salvar o nome dos participantes. Salvei o nome dos participantes. Fiz a chamada. E quero dizer para vocês o seguinte. Boa noite. Busquem cobertores de pano ou de orelha, mas se for de orelha também bote pano em cima dele para aquecer o dela, para aquecer bastante, porque dizem que o negócio vai ser brabo. Vamos ver se isso acontece. Esperamos que não. Estão preocupados aí com a agricultura, preocupados com a pecuária para cuidar dos gados que ficam no campo, com a sociedade. O negócio não tá fácil não. Beleza, pessoal? Então ficou gravado aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Quinta-feira a gente volta aí
Eu preciso me cuidar mesmo, não posso. Eu já peguei Covid, né? Já disse para vocês que eu já peguei Covid. E agravou com pneumonia. Não posso, eu estou aqui todo encasacado, não saio de casa. Embora já tenha tomado as 2 doses, mas não vou arriscar, né? É uma vacina experimental, está ajudando bastante, mas como diz, né? O velho morreu, o seguro morreu de velho, né? Então é isso aí. Então acho que eu tenho segurança. Já estou velho, então acho que eu tenho segurança. Mas é isso aí. Então um abraço a todos. Até terça-feira que vem, tá? Se quiserem falar alguma coisa, eu vou ficar mais uns minutinhos enquanto eu desligo aqui.